E acho que estamos ao vivo. Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar, né, se estamos ao vivo mesmo. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à nossa live de hoje. E nós vamos agora começar nosso aulão da semana. Gente, vamos aprender? Vamos aprender, porque é muito bom aprender e ter fundamentação para isso. E aqui estamos com o nosso quinto capítulo, que eu estou traduzindo aqui para vocês, do livro de Ritos de Sangue, da Bárbara. E nós vamos trabalhar hoje, especificamente, a rebelião contra a besta. Nós falamos já sobre os mitos masculinos de que somos carnívoros, e na verdade não somos, porque não temos estrutura física de carnívoros. Você pode comer carne todo dia, mas você não tem estrutura física de um carnívoro, tá? Então, nós, pessoas, não somos carnívoros em hipótese alguma. Isso aí é um mito masculino, né, de que se achar grandes porcaria nesse mundo, e a gente já derrubou essas mentiradas todas faz algum tempo, né, nos capítulos anteriores. E estamos cavocando para entender o funcionamento da guerra na sociedade humana, e entramos na questão das predações, dos predadores, e hoje nós vamos entender especificamente de onde surgiram os mitos referentes à necessidade de se rebelar contra a divindade. Quando é que surge essa ideia de matar uma divindade, de se rebelar contra um ser divino? Esses mitos têm fundamento na pré-história humana e nós vamos ver isso hoje. Tá? É importantíssimo. E o Everson Krieger aqui já está chegando. Boa noite, Everson. Seja muito bem-vindo, membro do canal. E eu agradeço a presença. Não esqueçam, gente, que os membros do canal não podem deixar de me enviar um e-mail, tá? Eu preciso que todos os membros que não fizeram ainda, que enviem um e-mail para mim com seu nome completo e endereço dos correios para receber seu pacote de membros, além de receber acesso aos demais benefícios, como o Drive do Espaço das Deusas, onde vai ficar especificamente os slides das lives, né? Que os membros vão ter acesso a esses materiais. Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite. Agora, faz o seguinte, Tiago, até para... quando o assunto não é da live, a orientação sempre vai ser essa. Qualquer coisa que não seja relacionada à live, que não seja relacionada às redes sociais, você me manda por e-mail, até mesmo esse seu comentário, tá? Eu gostaria de coração que você seguisse essa orientação, de fato, beleza? Obrigada, querido. E vamos falar hoje, então, sobre questões referentes ao início, à origem dessas ideias mitológicas de rebelião. Por exemplo, no livro de Enoque, nós vamos mencionar isso hoje na live. No livro de Enoque, na literatura apocalíptica, existem narrativas referentes à rebelião de Satã contra a divindade, a rebelião de certos anjos e certas entidades angelicais contra a divindade. Nós vamos, inclusive, na live que Celie Feliziane e eu vamos fazer sobre o adversário, nós não fizemos por questões de saúde mesmo, né? Então, de vez em quando acontece, porque tanto Sueli quanto eu somos pessoas que convivem com problemas de saúde crônico, né? Então, de vez em quando pode acontecer de a gente adiar a live para outro momento. E a live que nós iríamos fazer sobre Satã, a gente adiou, precisou adiar para maio, tá? Por questões de saúde. Mas nessa live que nós vamos falar sobre Satã, nós vamos ver exatamente qual é a imagem de Satã nos textos bíblicos.
Porém, em textos extra-bíblicos, em textos deuterocanônicos, que não entraram no cânon oficial dos textos bíblicos, principalmente na literatura apocalíptica, nós vamos ver uma outra imagem de Satã, uma outra história, uma outra narrativa referente a uma rebelião contra a divindade. Essa narrativa específica, ela tem seus paralelos em outras mitologias e religiões, outras culturas. Tá? E nós vamos verificar que isso é muito recorrente. Mas a grande questão aqui, e acho que vocês, quem está acompanhando essa playlist de ritos de sangue, né, que nós estamos traduzindo e explanando capítulo a capítulo o livro sobre ritos de sangue, que vai procurar as origens religiosas da guerra nas sociedades humanas, e para isso vai cavocar rituais de sangue antigos, tenta buscar na própria pré-história, na própria história da humanidade, de que forma as necessidades e anseios das pessoas acabam desembocando na elaboração desses mitos. E hoje, especificamente, a gente vai verificar isso, tá? Então, é importante que a gente se atente que as coisas não acontecem no nada, no vazio, beleza? E é importantíssimo que a gente comece a se atentar para as raízes dessas mitologias e de que forma isso vai desembocar nas próprios ideais de guerra humanos, beleza? Mariângela maravilhosa, boa noite, querida. Aquela Mari, membro do canal, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, gente, obrigada pelo carinho, por sempre estarem aqui. Já deixa seu like, compartilha a live e, principalmente, gente, quero agradecer, né, porque a gente está com 19.500 inscritos e é uma alegria, né, ter tantas pessoas que estão buscando esses conteúdos, e o nosso objetivo aqui é construir conhecimento, né? E lembrar sempre que conhecimento se constrói passo a passo. A gente não se coloca aqui como dono da verdade, mas a gente tem que ter cuidado com afirmações, né? Eu quero aproveitar como a gente vai falar sobre predadores, né? Predadores da pré-história, estamos falando sobre animais selvagens. Está saindo uma notícia por aí de que clonaram, né, aqueles lobos gigantes, aqueles lobos terríveis de 30 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, e que desextinguiram, né? Essa seria a notícia mais sensacionalista em torno disso. Primeiro, trata-se de uma empresa privada, né? E a gente tem que também lembrar que existem interesses econômicos por trás dessas notícias. E segundo, não acreditem nas manchetes logo de cara. Leiam o que está acontecendo, leiam o que foi feito. Não foi um tipo de animal que saiu da extinção por questão genética. Não foi. Não conseguiram reproduzir nem clonar perfeitamente nenhum animal da pré-história. Tá? O que fizeram foi, basicamente, pegar animais, lobos, né? Animais contemporâneos a nós, e usar alguns resquícios de DNA, que não é possível montar toda a cadeia de genoma, né? DNA, que é comumente falado, né, desses animais pré-históricos, então são pedaços. E colocaram esses resquícios em embriões de lobos modernos, né? E basicamente tem 3 filhotes, ou coisas assim. Nenhum desses animais é clone de animal pré-histórico. Também há 2 problemáticas aqui. Primeiro, a questão de que existem interesses econômicos por trás de notícias sensacionalistas
e não há, de fato, nenhum tipo de desextinção de animais ocorrendo no momento. E outra problemática é que qualquer tipo de tentativa de reconstrução de uma entidade viva, de um ambiente específico, seja da pré-história, ou seja, de um outro ambiente e deslocado no tempo ou no espaço, isso pode desestruturar a cadeia animal, o ecossistema do local. Tá? Então, há muitas questões éticas envolvidas, e eu quero recomendar que quando vocês ouvirem ou lerem sobre isso, também pesquisem com especialistas sobre o assunto. Eu tive contato com uma paleontóloga, né, especificamente, e que há problemas éticos nessa questão, tá? E claro que o pessoal todo mundo agora sabe do que se trata, todo mundo sabe, é isso aqui com isso aqui, é isso aqui com isso aqui, todo mundo é especialista agora, né? Quando, na verdade, a gente tem que saber que nada é o que parece, tá bem? Principalmente quando você trabalha com material científico e com especialistas na área. Tá? Então, recomendo que não é porque você lê um artigo sobre, não é porque você lê uma manchete ou uma matéria sobre que você entende do assunto. Então, a gente vai, né, cada um se colocar no seu lugar e pesquisar antes de falar sobre qualquer uma dessas questões. Quis falar sobre isso especificamente porque nós estamos falando de pré-história aqui, nós estamos falando de animais selvagens, de predadores, e qualquer tipo de deslocamento desse tipo de entidade viva causa uma desestrutura, tá, no ecossistema. Tem, por exemplo, caramujos africanos que foram trazidos para o Brasil e que, esse é um caso recente, vocês podem pesquisar, e que, quando foram cultivados aqui, eles se adaptaram tão bem ao clima daqui, que acabaram inibindo os caramujos naturais de crescer. E houve uma mudança no ecossistema aqui, em que os caramujos naturais daqui foram inibidos, eles pararam de se desenvolver e houve um excedente desse caramujo africano trazido. Então, qualquer deslocamento, se você traz um elemento de um ecossistema para outro, na mesma época, isso já causa um problema, tá? Para aqueles seres vivos que estão no local. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Antes de, olha, Game of Thrones foi lindo, né? Começa a viajar nas coisas sem pensar nas questões éticas envolvidas, e nem é o caso, porque ninguém trouxe de volta um animal das cavernas aqui para a nossa realidade, né? Mas mesmo assim as implicações são problemáticas também. Recomendo leitura, recomendo pesquisa, e a gente vai se colocando no nosso lugarzinho de pesquisador. Fernando Aragão, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Cláudia Antonieta, boa noite, querida, boa noite. Ontem Clarinha fez 22 anos, feliz aniversário, Clarinha, que bom. Meu beijo para Clarinha, de aniversário, que beleza, viu? Obrigada por avisar. Olha a Fabiane aí, membro do canal. Oi, querida, seja muito bem-vinda. O caramujo africano se tornou uma praga, sim, Cláudia, e é por causa desse deslocamento de ecossistema, né? Esses experimentos causam problemas para as plantas nativas, tá? Plantas e animais, né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente percebe ao nosso redor, e antes de entrar no hype, né, das redes, que é
É muito interessante. De repente, todo mundo ficou especialista em lobos cinzentos, né? Então, de repente, todo mundo ficou especialista em genoma, em DNA. Então, é muito interessante que começa a pipocar especialista em nada, né? Everson Krieger. Na Argentina, um empresário importou castores com interesse na pele, porém, também desequilibrou e até hoje é um problema, pois fizeram represas, o que o que desmatou, mudou toda a fauna e flora da Terra del Fuego. Sim, exatamente. Tá, tem bastante exemplos nesse sentido, de fato, Everson. E assim, desde pequenos exemplos até grandes problemas, né, estruturais na região. E é importante que a gente perceba essas situações e, e, e trate de se responsabilizar pelas questões éticas relacionadas, né? Eu entendo que, como pesquisadores, a gente tem sempre que trabalhar com humildade e responsabilidade. E é o que mais falta, né? Por aí. Porque a humildade a ponto de saber os limites das questões e saber analisar as coisas antes de espalhar notícias ou falar sobre coisas, e também responsabilidade no sentido de assumir as consequências, né? Quem vai trabalhar para reestruturar um local completamente desmontado, né? Por causa desses deslocamentos, por causa desses atos inconsequentes. E claro que as empresas privadas estão diretamente envolvidas. Então, obrigada pela lembrança desse exemplo, e fica aqui, hashtag fica a dica da nossa responsabilidade em relação àquilo que nos cerca, ao ambiente que nos cerca. Beleza? Vamos para a nossa aula, gente? Vamos para o nosso capítulo? Então, nós vamos falar especificamente hoje da raiz das mitologias em torno de seres que se rebelam contra divindades. Da onde que surgiu esse tipo de narrativa, esse tipo de imaginário de rebelião contra a divindade? Lembra que no capítulo anterior, na live anterior dessa playlist de ritos de sangue, nós vimos que os predadores, eles acabam trazendo um imaginário para as próprias divindades principais dos panteões. Então, nós vimos que Zeus, por exemplo, é uma divindade que se transveste de animal selvagem para entrar em contato com pessoas, inclusive através de relações, né, para ter seus semideuses com as mulheres humanas. Mas nós vimos que em várias mitologias as divindades elas acabam sendo aparecendo como animais selvagens, como predadores. A imagem de predador que é transportada para mitos e divindades específicas dá-nos a dica de onde surgiu esse imaginário, porque os próprios predadores eram vistos como seres divinos, como seres de outro mundo, seres capazes de aniquilar qualquer um. Então, o medo que esses predadores causavam nas pessoas, nos mamíferos em geral, vai trazer esse imaginário, que posteriormente vai se projetar nas mitologias. E hoje, especificamente, nós vamos para o capítulo 5, deixa eu projetar aqui os slides para vocês. Sejam muito bem-vindos a se tornarem membros do canal, né? Também para terem acesso a esses slides posteriormente. Todo o grupo de slides dessa playlist Ritos de Sangue vai estar disponível no Drive do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Então, hoje nós vamos falar sobre a rebelião contra a besta. Lembrando que o termo besta aqui está sendo usado especificamente em referência aos predadores maiores que
deram origem a muitas das ansiedades humanas, né? Então, aqui começa com uma frase: para o humilde buscador da verdade biológica, não pode haver a menor dúvida de que o entusiasmo militante humano evoluiu a partir de uma resposta de defesa comunitária de nossos ancestrais pré-humanos. Konrad Lorenz, né, que trouxe essa fala. O grande avanço na evolução humana, a transição do status de presa para o de predador, deve ter sido, em algum nível, um ato de transgressão. Então, a Bárbara já começa com uma ideia revolucionária, no sentido de trazer a ideia de que o momento em que as pessoas, os hominídeos, conseguiram deixar o status de presa para se tornarem os próprios predadores, isso é uma transgressão, uma rebelião contra o animal predador. Lembrando que o animal predador é essa imagem divina, é essa imagem que posteriormente vai ser projetada nos mitos dos deuses. Então, toda aquela narrativa de rebelião contra a divindade se origina aqui, nessa transgressão de uma presa se tornar o predador, tá? Foi preciso uma enorme coragem e desafio para que nossos ancestrais hominídeos, sem garras e com dentes rombos, desafiar de alguma forma o domínio da fera. E na medida em que o predador pode também ter sido um provedor, lembrem que os predadores deixavam carcaças para os hominídeos posteriormente comerem, né? Os hominídeos eram basicamente aqueles que ficavam em torno das carcaças que os predadores deixavam para trás. Então, eles eram predadores, mas também provedores dos hominídeos. E talvez um tipo de divindade, né? Que é essa ideia dos deuses mais antigos, inclusive Javé, que nós estamos vendo no livro Monstros de Deus. O próprio Javé era um tipo de predador e provedor ao mesmo tempo. A rebelião humana contra ele certamente se equipara à revolta de Lúcifer contra o céu, com a diferença de que os humanos venceram, né? Então, esse paralelo dos humanos se revoltarem contra esse predador, que é um tipo de divindade, um tipo de ser mais poderoso, que é tanto predador quanto provedor, vai criar posteriormente os paralelos nas mitologias que os humanos vão imaginar de deuses predadores e provedores e de rebeliões contra esses deuses. Lembrando que a narrativa da rebelião de Lúcifer contra a divindade é uma narrativa que está no texto do livro de Enoque, que é um texto judaico tardio da literatura apocalíptica. E nesse texto é narrada a revolta de Satã contra Deus, que lidera a queda de um terço dos anjos, que são expulsos do céu e se tornam anjos caídos. Então, tem muito pregador evangélico por aí que prega sobre essa narrativa, mas essa narrativa não está no cânon bíblico, não está nos textos bíblicos, está nos textos deuterocanônicos, extra-bíblicos, que não estão no cânon oficial, tá? E esse quadro, especificamente, na imagem, é de Michal Zick, intitulado Lúcifer. Ele mostra o desterro de um Lúcifer de compleição débil dos céus por um Deus imponente, ameaçador, luminoso e austero. Então, essa narrativa, essa mitologia em torno de um ser criado pela divindade, mas que se rebela contra essa divindade, vai ser a projeção específica dessa situação em que aos seres humanos de presas vão se tornar predadores, vão ultrapassar aqueles que antes os predavam e provinham a comida para eles também. Os mitos de muitas culturas parecem lembrar essa rebelião como um evento discreto e singular, geralmente a morte de uma fera fantástica por um herói ou deus masculino. Perseu derrota a Górgona, que vive no mar e come homens. Indra derrota o monstro Virtra. São Jorge luta contra o dragão Darchal.
Nos primeiros mitos japoneses, é o deus da tempestade, Susanoo no Mikoto, que destrói o dragão. A serpente, ou dragão derrotado, foi interpretado como representante do caos, da matéria ainda não formada e indiferenciada, ou das sociedades humanas antes da imposição das hierarquias de gênero e classe. Então, são inúmeros mitos em que esses dragões, esses monstros são derrotados e que vão ser projeções dos predadores sendo predados. Tá? No mito de origem sumério, o herói é o deus Marduk, o monstro do caos é Tiamat, sua própria mãe, descrita por Joseph Campbell como aterrorizante, assustadora, semelhante a um dragão, acompanhada por enxames de demônios, uma personificação feminina do próprio abismo original. Nós temos aqui um relevo, né, feito por um selo cilíndrico, da figura de Tiamat como as águas salgadas, que ela deve ser destruída, né, especificamente, para que as pessoas possam ser criadas e viverem em paz. Na realidade, é claro, não poderia ter havido uma vitória única e decisiva, e certamente não uma vitória alcançada por um único indivíduo milagrosamente dotado, como é o caso desses mitos, né? Se esses mitos heróicos nos dizem alguma coisa, é que às vésperas da história, um enorme prestígio era atribuído ao homem que conseguia defender sua comunidade contra as incursões de animais predadores. Então, as origens dessas imagens, desses imaginários de destruição de grandes monstros, vêm daqui. Tá? Mas a ascensão humana ao topo da cadeia alimentar levou centenas de milhares, se não milhões de anos, e especialmente nos estágios iniciais, sem dúvida, utilizou formas de defesa amplamente difundidas no mundo animal, que envolvem tanto fêmeas quanto machos, jovens e idosos. Nesse capítulo, examinaremos as formas que a rebelião pode ter assumido e consideramos sua possível relevância para as práticas, em tempos muito mais recentes, de sacrifício ritual e guerra. Uma prática familiar que poderia ser considerada uma forma de rebelião é o enterro dos mortos humanos. É muito comum que algumas pessoas tenham em mente que sempre houve funerais, mas não. Lembra que nós mostramos e falamos, né, nos capítulos anteriores, que as pessoas mortas eram deixadas para os predadores, enquanto os vivos poderiam seguir livres para fugir desses predadores. Então, a primeira rebelião dessa situação, a primeira rebelião de não alimentar os predadores com os corpos, é o início desse tipo de ritual funerário. Em algum momento, há cerca de 150 mil anos, os primeiros humanos não se contentavam mais em deixar seus mortos expostos e começaram a enterrá-los com algum tipo de cerimônia aparente. Pelas ciências da religião, essa seria a primeira expressão religiosa humana, os ritos funerários. Todos os tipos de significados podem ser lidos nessa prática, incluindo a crença em uma alma e em uma vida após a morte. Mas uma consequência óbvia foi privar os carnívoros selvagens de uma refeição fácil. Então, primeiro ato de rebelião aqui das pessoas foi deixar os carnívoros sem essa refeição fácil. Até mesmo os leões não estão acima de devorar restos de animais, e os carnívoros menos formidáveis, cães, abutres, corvos, ratos e assim por diante, muitas vezes têm pouca escolha a não ser comer os já mortos. Por isso, em tempos históricos, a preocupação generalizada de que os mortos tenham um enterro adequado. Os heróis da Ilíada temem a morte não apenas porque ela significa ser reduzida à coisificação, como escreveu Simone Weil, mas porque ela pode significar ser reduzida à carne, ou seja, alimento de outros. Heitor ameaça cortar a cabeça de Patroclo e dar seu corpo de comer às cadelas troianas,
E a vingança de Aquiles, como vimos, inclui a promessa de que as aves e os cães se alimentarão do próprio Heitor. Morrer sem ser enterrado é ser duplamente derrotado, primeiro pelo inimigo e depois pelas criaturas necrófagas que limpam o campo de batalha quando a luta termina. No mito ugarítico, depois que a deusa guerreira Anat derrota o deus do submundo, o deus Mot, os pássaros comem seus restos, consumindo suas porções, flutuando de um resto para outro. Então, a imagem é bem gráfica do próprio deus do submundo sendo a carniça desses animais. Por outro lado, enterrar os mortos humanos é enganar as feras. Recusar-se, mesmo na morte, a aceitar o status de presa. Mas no centro da rebelião hominídea estava a decisão, sem dúvida, anterior em milênios à prática de enterrar os mortos, de enfrentar a própria fera. Então, essa ideia de enfrentar o predador é a rebelião suprema, né? O impulso natural diante do perigo é fugir. O predador é avistado, talvez quando ele arranca uma criança, um adulto ferido do grupo. O alarme soa e o bando se dispersa no mato e nas árvores. Em algum momento, porém, nossos ancestrais hominídeos, ou algumas almas corajosas entre eles, decidiram não fugir, mas sim ficar de pé e enfrentar a ameaça. Aqueles que deram um passo à frente para enfrentar o predador arriscaram suas próprias vidas, é claro, mas os biólogos evolucionários nos dizem que o ato de resistência pode ser, em um sentido genético, em benefício próprio. Ao proteger outras pessoas que são geneticamente relacionadas, filhos, irmãos, por exemplo, os defensores ajudam a garantir que seus genes, ou pelo menos genes muito parecidos com os deles, tenham alguma chance de continuar vivendo. O heroísmo tem suas próprias recompensas genéticas. Isso não significa, é claro, que o hominídeo ameaçado deva fazer uma pausa para calcular as recompensas genéticas de vários cursos de ação. É óbvio que eles não ficavam parando, não. Se eu proteger meu grupo, então minha linhagem vai continuar, então deixa eu pensar o que eu vou fazer. Claro que eles não faziam isso. No momento do confronto, as emoções assumem o controle, servindo como um tipo de primitivo de algoritmo de tomada de decisão, sobrepondo seus processos mais pesados de cálculo e do pensamento racional. Como os psicólogos evolucionistas Leda Cosmides e John Tobbe dizem, abre aspas, quando um tigre corre em sua direção, qual deve ser a sua reação? Você deve lixar as unhas dos pés? Fazer uma roda de carroça? Cantar uma música? Esse é um momento para executar um número incontável de possibilidades de resposta geradas aleatoriamente pela regra da decisão? E, novamente, como você poderia calcular qual possibilidade resultaria em mais netos? Alternativa: algoritmos darwinianos especializados em evitar predadores que, ao detectar um predador em potencial, restringem suas respostas a fugir, lutar ou esconder-se. Fecha aspas. O algoritmo emocional que molda nossa resposta ao perigo é a conhecida resposta de lutar ou fugir, que compartilhamos com outros mamíferos. Ao ver o perigo, a frequência cardíaca e respiratória aumenta. O sangue é retirado da superfície do corpo e das vísceras em favor dos músculos voluntários. Daí as sensações de dor nas entranhas e o branqueamento da pele. Tudo em preparação para o esforço repentino de lutar ou fugir. Também ocorrem mudanças mais sutis. As pupilas se dilatam, os brônquios se distendem, a glicose é liberada pelo fígado para ser usada pelos músculos e a coagulação do sangue é acelerada em antecipação aos ferimentos. Todas essas mudanças são automáticas, ocorrendo em segundos ou minutos após a percepção de uma ameaça, sem qualquer intervenção consciente. Subjetivamente, a resposta de luta ou fuga pode parecer pânico, raiva ou até mesmo um surto louco de força sobre-humana.
No mito grego, a rainha Ino da Boécia é atacada por um lince enquanto estava caçando. É um mito muito interessante esse. Um fragmento rasgado e manchado de sangue de sua túnica convence seu marido de que ela foi morta por feras selvagens. Na verdade, um súbito frenesi báquico a tomou no momento do ataque. Ela estrangulou o lince, esfolou com seus dentes e unhas e saiu vestida apenas com a pele para uma prolongada folia no Monte Parnaso. É o mito que descreve que ela foi imbuída de força sobre-humana e atacou o predador. Aqui tem um fragmento de um mosaico dessa Ino, né? Dessa mulher. Lindíssimo o fragmento. A prática de coleta de lixo teria aumentado muito a probabilidade de encontros hostis com feras predadoras. Então, essa prática que muitos mitos masculinistas vão contra, né? De que nossos ancestrais coletavam carcaça para comer, né? Essa prática, claro, aumentava a probabilidade das pessoas encontrarem os predadores ainda perto dessas carcaças, né? Atraídos para o local da matança pelo som dos corvos ou pela visão dos abutres circulando o ar, os primeiros humanos teriam encontrado, em muitos casos, o predador ainda ocupado com sua refeição. As tribos Gonde, do centro-norte da Índia, ainda, ou pelo menos até muito recentemente, obtinham a carne por meio da coleta de sangue de tigres mortos. Se o tigre ainda estiver lá, eles ficam a uma distância segura e gritam, jogam pedras e agitam paus, para afastar o tigre e, em seguida, avançam para devorar cada pedaço de carne. No mito, os confrontos entre humanos e animais geralmente ocorrem em um possível local de matança e deixam o predador privado de sua refeição. Hesíone e Andrômeda não foram devoradas pelos monstros a que se destinavam, mas, ao contrário, foram resgatadas pelos heróis Héracles e Perseu, respectivamente, com quem acabariam se casando. Em Tespe, a prática de escolher uma jovem a cada ano para dar de comer ao dragão terminou quando o amante masculino de uma das vítimas escolhidas se ofereceu para ser sacrificado em seu lugar e depois matou a fera. Em todos esses casos, né, esses mitos, o amor triunfa sobre o medo, o sacrifício é subvertido e uma refeição em potencial se torna um companheiro. E esses elementos todos, eles de fato podem ter se originado nessas transgressões de predadores que são aniquilados, né? Como exatamente nossos ancestrais hominídeos enfrentaram e, com sorte, repeliram animais predadores? Como? Muito provavelmente, a resistência dos hominídeos era anterior a qualquer tecnologia eficaz de armas, como no caso de outros animais sociais, invocava a força dos números. Os pássaros e os primatas não humanos geralmente afastam intrusos perigosos ao atacá-los. Todos os membros do grupo. Então, quanto maior o número desses animais, mais propício é para que eles consigam afastar os predadores. Então, todos os membros do grupo, machos e fêmeas, maduros e imaturos, cerram fileiras e avançam sobre o intruso, fazendo os ruídos e gestos mais ameaçadores sob seu comando. Os humanos modernos, como os campistas desarmados que enfrentam um urso, tendem quase que instintivamente a fazer o mesmo, unindo-se, gritando e batendo em panelas e frigideiras. Resumindo, em formas como os primatas não humanos respondem a predadores, as antropólogas Lisa Rose e Fiona Marshall escrevem, abre aspas, uma vez detectados os predadores em potencial, as reações dos primatas existentes são frequentemente coordenadas e agressivas. Os indivíduos normalmente respondem rapidamente aos chamados de alarme de outros. Em chimpanzés e macacos capuchinhos, os grupos dispersos se unem rapidamente em exibições agressivas. Os babuínos se aglomeram e perseguem chitas ou chacais e atacam e lutam até mesmo com leões ou leopardos.
Sempre que os chimpanzés da floresta Tai percebem a presença de um leopardo, eles o procuram e o afugentam cooperativamente. Fecha aspas. Só para matar a curiosidade, os macacos capuchinhos são como esse da foto, tá? É a forma que é popularmente conhecido. Rose e Marshall sugerem que esses casos de defesa coletiva entre primatas não humanos podem muito bem ser um modelo para o comportamento defensivo dos hominídeos, que teriam reagido de forma semelhante ao risco de predação por carnívoros, intensificando os comportamentos cooperativos, talvez usando galhos ou pedras como simples armas defensivas. Então, de alguma maneira, em determinado momento da história, os hominídeos começaram a se organizar coletivamente para fazer ações coordenadas para afugentar esses predadores. Os comportamentos necessários para a resistência coletiva podem ter ajudado a estabelecer os rudimentos da cultura hominídea. Em seu livro mais recente, o historiador William McNeill aborda a propensão humana de manter-se juntos no tempo, como nas danças em grupo e nos exercícios militares. Então, marcando o tempo, todos juntos na mesma batida. E sugere que isso pode ser atribuído à socialidade primordial do grupo de hominídeos confrontando um animal selvagem. Então, nessa cadência, né, de ação, que vai posteriormente lembrar, inclusive, os exércitos, os militares, né, os treinos militares. É possível que a invenção da música, assim como a prática quase universal da dança, se deva muito às exigências de defesa contra predadores. Então, esses atos que vão ser feitos simultaneamente por grupos, né, ou numa batida, numa cadência só, pode assustar esses predadores. Em criaturas que têm alguma chance de ter sucesso na resistência do grupo, a percepção do perigo pode desencadear sentimentos poderosos de solidariedade grupal. Não em todos, é claro. Sempre há aqueles que optam por se esconder ou subir numa árvore. Mas os chimpanzés, por exemplo, podem ficar muito excitados com a simples visão de uma matança, gritando alto enquanto assistem à ação e correndo e jogando os braços uns nos outros. Os macacos colubos machos se preparam para resistir a um predador em grupo, correndo uns para os outros e se abraçando para se tranquilizarem. E sabemos por experiência humana bastante recente que nada une um grupo ou uma nação como o surgimento de um inimigo ou ameaça externa. É uma pena, talvez, que o ódio e o medo mortal parecem nos unir de forma muito mais confiável do que o amor e a camaradagem. Mas, como todo demagogo sabe, é mais provável que uma multidão se una em uma entidade intencional quando tem um inimigo para enfrentar. E é muito interessante essa observação da Bárbara, porque a gente observa isso frequentemente em ações de justiceiros. Quando alguém que comete um crime considerado pela sociedade hediondo, um grupo num determinado local que às vezes não se ajuda de certa maneira, mas quando identificam alguém que considera um inimigo, que considera um perigo para aquele grupo, é fácil ter linchamentos, né, coletivos, linchamentos e algum tipo de ação para fazer justiça com as próprias mãos. E esse tipo de ação é muito mais excitante do que uma ação coletiva de apoio mútuo. Tá? Milênios de terror parecem ter nos deixado com outro algoritmo darwiniano, que diante do perigo precisamos nos unir, transformando-nos em uma nova criatura de muitas cabeças, maior do que cada um individualmente. E até eu lembrei, quando eu estava lendo e traduzindo esse trecho especificamente, eu lembrei de um episódio da série Grimm,
A série Green tem 6 temporadas, né? Agora eu não vou lembrar qual temporada, mas um episódio em que o monstro do episódio, porque cada episódio tinha um monstro específico, principalmente nas primeiras temporadas, é um monstro coletivo, ou seja, inúmeros ratos que se juntam formando um rato gigante. Então, era exatamente essa ideia de que, para sobreviverem, para espantarem o inimigo, a ameaça que eles estavam sentindo, esse grupo, literalmente, porque é uma série de ficção, né, então são monstros, né, que aparecem. E essas pessoas que são os ratos, eles vão se juntando e formando o corpo de um rato gigante. Então, é essa ideia de que, coletivamente, a força do grupo vai se tornar maior do que a do predador. Tá? Deixa eu só ver aqui. Ó, galera, vamos dar like, tá? Se você está aproveitando, se está assistindo, por favor, dá uma curtida aqui, que já ajuda bastante, hein? Diretrix, boa noite. Muito obrigada pela presença. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar a projetar. O estágio final da rebelião ocorre quando os seres humanos aprendem a caçar e a matar por conta própria, animais de caça e até mesmo, às vezes, as próprias feras predadoras. A caça nos estágios iniciais pode ter sido, como as primeiras formas de defesa, uma atividade que envolvia todo o grupo, inclusive mulheres e crianças. Então, esse mito de que só os homens caçavam, isso aí já foi derrubado, tá? Cientificamente falando, não se pode mais defender um discurso de que mulheres ficavam, a princípio, cuidando sozinhas das crianças, tá? As sociedades patriarcais posteriores é que vão fazer com que as mulheres fiquem fechadas, mas essa atitude de deixar as mulheres com as crianças, que vai ser imposta pelas sociedades patriarcais posteriores, vai causar um problema social, tá? Porque vai deixar uma grande responsabilidade com um grupo dividido. Tá? Muito bem. O estratagema de mobbing, né? O que é mobbing? Um grupo de aves ou mamíferos que cercam e atacam um predador ou outra fonte de ameaça para afastá-lo. Então, essa estratégia do mobbing, esse ataque dos mamíferos para predadores, teria ser prestado a técnicas de caça, como empurrar os animais para a morte em penhascos, bater na vegetação para forçar a caça a sair da cobertura ou simplesmente dominar um animal encurralado. Nossos principais tutores no assunto da caça provavelmente não foram os grandes felinos, que geralmente caçavam sozinhos, mas os lobos e os cães selvagens que sabem como trabalhar numa matilha. Então, os hominídeos possivelmente aprenderam com cães, tá? Com cães selvagens e com lobos. Mas é por meio da caça que os seres humanos passam a imitar os animais individualmente, bem como o comportamento das matilhas. As pedras que foram marteladas até adquirirem uma borda, assim como as varas que foram levadas a um ponto com pedras afiadas, tornam-se o equivalente humano dos dentes e das garras da fera. Então, são as ferramentas que vão substituir as características dos carnívoros, né, que as pessoas não têm. Milhares de anos depois, com a subjugação do cavalo e o surgimento do arqueiro montado, os humanos finalmente conseguiram a velocidade e a letalidade de um leopardo-leão. Talvez a temível simetria que Blake viu no rosto do tigre fosse seu próprio rosto humano refletido de volta. Aqui a Bárbara faz referência ao poema de Tiger, de William Blake, em que a frase simetria assustadora, né, fearful symmetry, descreve a beleza e o equilíbrio impressionantes, porém aterrorizantes do tigre, sugerindo uma dualidade de ordem e perigo em potencial. Muito bem, agora a gente vai para a parte em que a Bárbara intitula Reencenando a Rebelião, que seria essa ideia
de que a rebelião da presa, que eram os homens, né, contra os predadores, que eram os animais selvagens, os carnívoros, vai ser reencenada posteriormente. A transformação da presa em predador, na qual os fracos se levantam contra os fortes, é a história central da narrativa humana primitiva e que vai ser projetada nos mitos. Alguma ansiedade residual parece nos levar de volta a ela repetidas vezes. Nós a recontamos como mito e reensinamos em rituais, como se nunca pudéssemos ter certeza suficiente de que isso de fato ocorreu. Nos contos populares, os leões são derrotados por raposas, os lobos por macacos espertos e, em geral, animais ou pássaros pequenos, minúsculos e fisicamente fracos, são mostrados como mais sábios do que os grandes animais ou pássaros e essencialmente vitoriosos em suas tarefas e lutas contra eles. Enquanto os desenhos animados, contos ou filmes de ficção, a gente já não viu animais frágeis vencendo animais fortes. Nas narrativas e rituais religiosos, poucos temas são tão onipresentes quanto o da vítima em potencial, que é ressuscitada ou, de outra forma, elevada ao status de vencedor. Então, aquele que é sacrificado vence. Isso se repete em inúmeros mitos. O antropólogo britânico Maurice Bloch conclui de forma que, de fato, é disso que se trata a religião. Abre aspas, a dramática transformação da presa em caçador. Está subjacente em diferentes formas às práticas que podem ser facilmente incluídas na palavra religião. Infelizmente, Bloch não desenvolve esse ponto em uma direção histórica e deixa em aberto a possibilidade de que o predador seja um conceito amplamente metafórico. Mas, se nós desenvolvermos a ideia, nós vamos perceber que essa ideia do predador está associada muito à divindade, tá? Os mitos de origem são uma maneira pela qual a história da transformação é recontada. Mircea Eliade descobriu que um mito de origem geralmente conta sobre um animal primordial que matou os seres humanos para ressuscitá-los. No final, o próprio animal foi morto e esse evento que ocorreu no início é contado como uma história de transformação. É ritualmente reiterado. O animal pode ter sido uma piton ou um monstro. Ele pode ter comido humanos e os regurgitava. Pode ter sido morto porque parou de regurgitar suas vítimas e não regurgitou um número suficiente delas. Em qualquer caso, um ser sobrenatural tentou renovar os homens, matando-os para trazê-los à vida novamente, mudados. Por uma razão ou outra, os homens mataram esse ser supremo, mas depois celebraram ritos secretos inspirados por esse drama. Mais precisamente, a morte violenta do ser supremo tornou-se um mistério central. E isso vai desembocar, sim, no mito do sacrifício de Jesus. Tá? Assim como toda espécie teve de passar pela transformação de presa em predador, há muito tempo, no passado paleolítico, cada criança também passa por uma versão dessa transformação no decorrer do crescimento. Começamos como bebês indefesos, pesando menos de 1/10 do peso dos adultos, incapazes de suportar até mesmo esse peso minúsculo em nossos membros infantis. Em outras palavras, começamos como uma presa em potencial e permanecemos à mercê de gigantes por muitos anos antes de encontrarmos nosso caminho, por meio do aprendizado e do crescimento, para um status mais imponente. A maioria das culturas marcam a transição de presa em potencial para predador em potencial com ritos de iniciação, que muitas vezes parecem ser reencenações bastante vívidas e literais do encontro primordial com uma fera predadora, devoradora de homens. Então, os ritos de passagem, os ritos de iniciação para a vida adulta vão ser marcados por esses elementos, tá? De feras predadoras, de animais selvagens. Considere os ritos de iniciação praticados pelo povo Orocaiva da Nova Guiné.
As crianças a serem iniciadas, tanto meninos quanto meninas, são primeiro ameaçadas por adultos mascarados que saem do meio do mato. Os intrusos, que são supostamente espíritos, perseguem as crianças gritando: morde, 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 para levá-las para uma plataforma do tipo normalmente usado para o abate de porcos. As crianças aterrorizadas são então cobertas por uma capa cegadora e levadas para uma cabana isolada no meio do mato, sem que elas vejam, né, o caminho, onde passam por várias provações e são introduzidas nos segredos da tribo. Não raro, dizem os antropólogos, algumas das crianças morrem durante o curso dessas provações. Finalmente, os iniciados sobreviventes retornam à aldeia vestidos com máscaras e penas, como os espíritos que os ameaçavam pela primeira vez, e participam de uma caça aos porcos. Eles retornam, relata Bloch, não como presas, mas como caçadores de porcos, gritando a mesma fórmula que lhes havia sido dirigida: mordam, mordam, mordam. A Austrália e a Nova Guiné não têm grandes carnívoros terrestres, e nesses lugares são os espíritos, monstros, divindades ou curandeiros que assustam os iniciados na primeira fase do ritual. Mas essas também costumam ser criaturas devoradoras de homens, famintas por carne humana. No rito indo-tibetano do Choid, por exemplo, uma deusa empunhando uma espada ataca o noviço, decapita-o e corta seu corpo em pedaços. Então ele vê demônios e feras selvagens se atirando sobre os fragmentos de sua carne e os devorando. Em lugares onde animais perigosos são comuns, eles ou seus substitutos desempenham um papel central nos ritos de iniciação. Então depende da região. Se na região tem animais perigosos, animais selvagens, eles vão ser usados nesses ritos. Tá? Entre os povos Nootka, Kwakiut e Kulayut, do noroeste do Pacífico, são os lobos, homens com máscaras de lobo, que ameaçam os iniciados, os raptam na floresta e os submetem a provações, incluindo cicatrizes rituais, que podem imitar o efeito das garras, e, por fim, lhes apresentam os segredos do culto ao lobo. Entre os indígenas Luisenho e Diegueño da Califórnia, os meninos que estão sendo iniciados são ameaçados de morte por ataques de pumas, ursos, corvos, tarântulas e cascavéis. Em algumas cerimônias africanas, a prova central da iniciação masculina é a circuncisão, que é realizada por homens vestidos com peles de leão e leopardo. Como Eliade escreve, eles encarnam as divindades em forma animal, em que em tempos míticos realizaram o primeiro assassinato iniciático, mas logo depois os noviços são vestidos com peles de leopardo ou leão. Em pelo menos alguns casos, as mulheres também passam por violentos encontros iniciáticos com feras. Nos ritos de iniciação da sociedade secreta feminina africana, das Pangwe, uma das líderes simboliza um leopardo que ataca, mata e come as noviças. Por fim, a outra líder mata o leopardo e libera as noviças da barriga do primeiro. Então, é tudo uma encenação, né? Esse motivo ritual está ligado à caça e, consequentemente, pertence propriamente aos homens, comenta Eliade com irritação. E essa parte é ótima, que a Bárbara vai deflagrar o viés do Eliade, né? Do Mircea Eliade. Porque o pessoal acha que cientista não tem viés, né? Mas aqui a Bárbara deflagra que quando há a descrição do rito, de que é um rito iniciático de mulheres caçadoras, o Eliade vai falar especificamente isso. Esse motivo ritual está ligado à caça e, consequentemente, pertence propriamente aos homens. Então, mesmo que ele esteja ali descrevendo um ritual feito somente por mulheres, nesse grupo, e que elas são caçadoras, ele vai dizer que esse motivo ritual que está ligado à caça pertence a homens. Os mitos do norte da Europa enfatizam a necessidade de se tornar uma fera para se tornar um guerreiro. O iniciado se tornava um guerreiro temido na medida em que se comportava como um lobo, ou vestia uma pele de urso para correr por aí furioso, mordendo as pessoas como se fosse um urso. Como Eliade resume,
comportar-se como uma fera de rapina, lobo, urso, leopardo, indica que a pessoa deixou de ser homem, que ela se tornou, de alguma forma, um deus. Lembrem, a imagem do predador relacionada à divindade. No nível da experiência religiosa elementar, a fera de rapina representa um modo superior de existência. Em alguns cenários antigos, os conflitos entre humanos e animais predadores eram encenados como eventos quase puramente seculares, uma forma de entretenimento. Os gladiadores romanos lutavam não apenas com outros homens, mas também com animais selvagens, e exceto quando enfrentavam vítimas desarmadas, como supostamente os primeiros cristãos, a gente já falou sobre essa suposição em outras lives da playlist de sacrifícios humanos, os animais eram geralmente os perdedores. O imperador Augusto se gabava de ter matado 3.500 animais durante seu regime, enquanto o imperador posterior, Tito, forneceu 5.000 para serem mortos em um único dia. De acordo com um observador contemporâneo, se a arena ficar muito encharcada de sangue, ela é varrida e espalhava-se areia fresca. Um dos resultados dessa forma de entretenimento era que os animais eram habilidosos, como os leões, que os animais mais habilidosos, como os leões, foram exterminados em muitas partes do mundo romano. E isso é um indício, né, exatamente dessa prática e dessa necessidade de se vencer o predador. E aí nós vamos caminhar especificamente, né? E nós estamos vendo até agora a ideia de essa necessidade de se sentir vitorioso sobre um ser considerado superior, mais forte, mais ágil. Isso vai causar praticamente a extinção de alguns animais. Sim. Por outro lado, isso vai determinar algumas ansiedades sociais, e é sobre isso que ela vai falar nessa próxima parte. Deixa eu só falar. Vamos dar o like, não esqueça de curtir essa live, se você está assistindo, é porque você gostou, né? Isso é importante. Então, curta para ajudar que esse material alcance mais pessoas, tá? Gorete maravilhosa, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, membro do canal. Não se preocupem que o pessoal está invocando Jung aqui, mas nós vamos falar do Jung daqui a pouco. Porque agora nós vamos entrar na questão de DNA, histórias para dormir. Vamos começar a falar nessa parte sobre os medos humanos, sobre aquilo que vai acabar transbordando, né? Obviamente, o fascínio humano pelo drama da predação sobreviveu muito mais do que os tipos de situações que originalmente o inspiraram. Se supuséssemos de forma um tanto arbitrária que a transformação humana de presa em predador foi mais ou menos completa apenas há 25.000 anos, uma época de caça dos grandes animais, e pelo menos no registro arqueológico europeu, a produção artística autoconfiante, então ainda devemos explicar a preocupação humana contínua com essa transformação por mais de 1.000 gerações. Por que é que ainda hoje existe uma preocupação existe uma ansiedade, um medo humano sobre seres que não existem mais? Se você está pensando em arquétipos, né? Deixa eu só falar de comentário que o povo fez ali no chat sobre Jung. Se você está pensando em arquétipo, eu te desafio a pensar com mais atenção e pesquisa. Porque nós estamos falando das origens humanas. E essas origens são comuns, tá? São reais, históricas. E não modelos de um inconsciente coletivo aqui, de um suposto inconsciente coletivo. Tá?
Mesmo se tomarmos um ponto de partida, o surgimento muito mais recente de comunidades agrícolas estabelecidas que teriam visto os carnívoros selvagens como uma ameaça, principalmente para o gado, há muitas gerações entre a aterrorizante realidade e sua codificação em mitos familiares. Então, até mesmo aqueles grupos de agricultores que viram a ameaça real de animais selvagens sobre os seus animais domesticados, existe um grande espaço de tempo entre essa realidade e a codificação dessa realidade em mitos familiares. Então, como podemos explicar a repetição compulsiva, conforme observado por Maurice Bloch, de rituais e entretenimentos que recapitulam o terror da predação e o triunfo da transformação de presa em predador? A hipótese mais fácil e talvez a mais preguiçosa seria a de que nós simplesmente herdamos essa preocupação, que grande parte da resposta emocional à predação está, de alguma forma, ligada ao circuito do cérebro humano. Então, é uma explicação preguiçosa, tá? Que é a ideia de que, isso foi herdado no nosso cérebro, essa preocupação, né? Essa resposta emocional à predação está ali no nosso cérebro em algum momento, de alguma maneira. Sabemos por meio de pesquisas muito recentes que outras espécies mantêm respostas e habilidades aparentemente derivadas de encontros com predadores há muito extintos, tá? Então, existem algumas questões. Por exemplo, os esquilos terrestres da Califórnia ainda são capazes de comportamento estereotipado contra cascavéis, por exemplo, julgar terra e afofar a cauda, embora eles estejam livres de cascavéis há 70 mil a 300 mil anos. Então, a única explicação para determinadas atitudes é exatamente o comportamento contra cascavéis, que essas cascavéis não existem mais há muito tempo ali. Tá? Os antílopes prono estadunidenses podem atingir velocidade de cerca de 96,5 km por hora, embora quaisquer predadores locais capazes de ultrapassá-los tenham sido extintos há pelo menos 10 mil anos. Ou seja, eles correm mais, mas eles não precisam mais correr, porque não tem mais predador rápido assim. Tá? E aqui tem a referência bibliográfica para vocês pesquisarem, né, do John Byers. E depois eu vou projetar as referências também, né, usadas para hoje tranquilamente. Será que os seres humanos também são assombrados pelos fantasmas de predadores do passado? Darwin refletiu sobre essa questão quando seu filho de 2 anos desenvolveu um medo de grandes animais enjaulados no zoológico. Será que não podemos suspeitar, questionou o grande biólogo amador, né, que os medos das crianças, que são totalmente independentes da experiência, são os efeitos herdados de perigos reais em tempos selvagens? Hesito até mesmo em levantar essa possibilidade, sabendo que as explicações genéticas do comportamento humano são controversas, por motivos que vão muito além de sua validade científica em potencial. Atualmente, a opinião acadêmica está bastante dividida sobre o papel da hereditariedade e até mesmo da biologia em geral, na definição do comportamento e personalidade humanos. Os mais inclinados à biologia buscam explicações genéticas para quase todos os aspectos da personalidade humana e defendem a existência de genes específicos para traços aparentemente complexos, como inteligência, a assunção de riscos e outros. Os mais inclinados à cultura, por outro lado, tendem a ver cada nova geração como uma tábula rasa, esperando para ser preenchida com noções socialmente construídas por sua cultura específica. Em termos gerais, a educação parece maximizar as opções humanas, enquanto a natureza tende a ser frequentemente utilizada para ratificar o status quo social. Que melhor maneira de argumentar que as coisas não podem mudar do que afirmar que elas são como são, porque isso é o que a natureza decretou? E para quem assistiu às minhas 2 lives sobre a invenção da sodomia na teologia cristã, sabe que isso aqui é muito o discurso dos teólogos,
tá? Da história cristã, que eles vão botar na conta da natureza muita coisa, tá? Simplesmente para não mudar outras estruturas. Como as pessoas sensatas já apontaram várias vezes, essa não é uma proposição. O que quer que possamos herdar por meio de propensões comportamentais são apenas isso, propensões, que podem ou não ser expressas como comportamento real, dependendo do fato do ambiente as exigir. Um gene para o alcoolismo, por exemplo, causará pouco dano numa cultura inocente da tecnologia de fermentação, ou em um indivíduo, uma freira, por exemplo, comprometido com a abstinência. Herdamos apenas determinadas respostas potenciais e cabe ao nosso ambiente evocá-las ou suprimi-las. Mas aqueles que valorizam a liberdade humana têm pouco a temer das explicações genéticas. Mesmo em um ambiente favorável à sua expressão, a existência de predisposições herdadas não nos condena a adotá-las. Se for possível demonstrar, por exemplo, que os seres humanos têm um gosto inato pela dominação masculina, o que é muito comum no discurso masculinista, né, de que é natural, é a natureza do homem dominar, né, ou pelo derramamento de sangue, ou qualquer outra forma de maldade, poderíamos tentar ordenar nossos arranjos sociais de modo a combater essa tendência. O biólogo Richard Dawkins, que tem sido muito criticado em certos círculos por sua ênfase exagerada no papel da genética, ele tem um negócio com isso, né? Garante que é perfeitamente possível sustentar que os genes exercem uma influência estatística no comportamento humano e, ao mesmo tempo, acreditar que essa influência pode ser modificada, anulada ou revertida por outras influências. Para oferecer uma analogia médica, só porque uma doença é genética, como o Tay-Sachs ou a doença de Huntington, não estamos isentos da obrigação ou da responsabilidade de tentar curá-la. De fato, é o não reconhecimento de uma tendência inata, como a falha em reconhecer um impulso subconsciente, que nos condena inexoravelmente a vivenciá-la. Além disso, o fato de que alguma resposta ou padrão de comportamento possa ser determinado inteiramente pela cultura não significa que cada geração seja livre para alterá-lo à vontade. Assim como a biologia não é uma ditadura, e é importante para algumas pessoas ouvir isso, né, que ciência não é ditadura, pelo menos quando se trata de comportamento humano, a cultura também não é um reino de liberdade. Se decidirmos que algo como a guerra, por exemplo, é um artefato da cultura e não um imperativo de, digamos, um instinto assassino geneticamente determinado, então reconheceremos que a cultura é, no mínimo, tão cheia de armadilhas hediondas quanto o genoma humano. Então, a justificativa, lembrem que tudo isso aqui está girando e está apontando que o que no final, nos próximos capítulos, ela vai trabalhar com da onde surgiu essa necessidade que o ser humano sente de fazer guerra. Ela está caminhando para isso, mas antes ela está construindo todas essas funções humanas antes da própria guerra. Tá? A questão, entretanto, não é se uma hipótese genética é politicamente agradável, mas se ela é fundamentada. Esse é o ponto. Como determinaríamos as maneiras como a experiência de predação pode ter, por milênios de seleção natural, deixado sua marca em nosso circuito neuronal? Quais respostas para quais imagens ou situações procuraríamos? Essas respostas poderiam ser buscadas humanamente em experimentos com bebês? Poderíamos encontrar variações nessas respostas de um indivíduo para outro e evidências de transmissão familiar entre indivíduos? Em caso afirmativo, poderíamos descartar mecanismos não genéticos para essa transmissão? A ansiedade crônica, por exemplo, poderia ser facilmente transmitida de uma geração para outra por outros meios que não os genéticos. Os dados que temos agora, entretanto, são suficientes para estabelecer que o cérebro humano contém pelo menos algum resíduo inato de experiência de predação. A resposta de luta ou fuga é um exemplo mais óbvio,
mas estados mentais mais duradouros também foram atribuídos, pelo menos especulativamente, à experiência evolutiva de predação. Em termos neurobiológicos, a ansiedade é um parente próximo do pânico e semelhante à vigilância constante de animais selvagens que correm o risco de serem predados. Assim como o pânico é uma resposta a um ataque iminente, a ansiedade generalizada pode muito bem ser uma resposta a um ambiente em que se pode esperar que ocorram ataques. Os psiquiatras Isaac Marks e Randolph Ness argumentam que os transtornos de pânico e fobias e ansiedade crônica representam adaptações evolutivas a um ambiente perigoso, repleto de predadores e ameaças não vivas, como raios e alturas. Curiosamente, alguns dos mesmos medicamentos, fluoxetina ou Prozac, por exemplo, que são usados para tratar ansiedade em humanos, têm o efeito de tornar os camundongos perigosamente indiferentes diante de um predador tradicional, que é o rato. Como no caso dos seres humanos, o efeito inicial do Prozac é aumentar a ansiedade dos camundongos, ou pelo menos intensificar a vigilância contra predadores. Em seguida, após algumas doses, e mais uma vez paralelamente ao padrão de sua ação em humanos, a droga começa a exercer seus efeitos ansiolíticos ou de alívio da ansiedade. Tá? A probabilidade de que os estados de ansiedade crônica reflitam uma experiência evolutiva de predação não explica, por si só, a contínua proeminência da predação em rituais praticados muito tempo depois dos animais selvagens terem deixado de ser uma ameaça comum. Então, essa ansiedade, mesmo assim, né, crônica, não, mesmo que ela seja um reflexo dessa evolução, ela não vai explicar. Só isso não explica o fato de que continuamos reencenando essa ameaça. Por que a ansiedade deveria continuar a se concentrar no medo específico de ser devorado? Os estudos disponíveis sugerem que os seres humanos e outros primatas não nascem com medo de seus predadores naturais, ou mesmo dos antagonistas mais antigos conhecidos pelos mamíferos, cobras e outros répteis. Portanto, é difícil imaginar uma explicação puramente genética para a proeminência da predação animal em rituais culturais e mitos. E aí a gente já começa a descartar a questão puramente genética. Entretanto, há evidências experimentais de que os seres humanos podem desenvolver reações fóbicas muito mais prontamente às chamadas ameaças arcaicas, como cobras, do que as modernas, como carros e armas. Isso é interessante, tá? Que o desenvolvimento de fobias em relação a cobras, por exemplo, é muito mais proeminente nas sociedades humanas do que ameaças modernas, como as tecnologias que nós encontramos por aí. Infelizmente, as únicas ameaças arcaicas que parecem ter sido estudadas são cobras e aranhas, em vez de, digamos, leões e leopardos. Essas criaturas, no entanto, provocaram reações fóbicas mais prontamente do que outros sinais ambientais, e as reações que elas provocaram eram mais duradouras e mais lentas para desaparecer. O que parece que herdamos, portanto, não é o medo de predadores específicos, mas é a capacidade de adquirir esse medo. Por exemplo, observando a reação de adultos a várias ameaças em potencial, com eficiência e tenacidade. Por isso, talvez, a surpreendente frequência de animais predadores nos sonhos, como mencionado anteriormente. Então, é muito recorrente a ideia, os sonhos, né, que as pessoas têm com animais predadores, mesmo que isso não seja uma ameaça real na realidade das pessoas. Portanto, podemos dizer que os seres humanos herdam certas respostas padronizadas a ameaças, e que a ameaça que originalmente selecionou essas respostas foi provavelmente a da predação. Então, o que é herdado é as respostas, essas reações. Tá? Parece provável, então, que a experiência primordial de predação, pelo menos, colore nossas respostas emocionais
a outras situações que não a predação. A visão da violência ou do derramamento de sangue provocado por nossos semelhantes, por exemplo. E agora, isso não significa, atenção, isso não significa que nos lembramos, em qualquer sentido junguiano ou místico, do alarme sentido por nossos ancestrais distantes, quando um leopardo atacava um de seus companheiros e começava a despedaçá-lo. Não existe essa lembrança mística desse alarme, né? Dessa lembrança no sentido junguiano. Não, não é isso. Tá? Não tem prova disso. Apenas que havia uma vantagem evolutiva na capacidade de sentir esse alarme e que essa capacidade que foi transmitida a nós. Então, é uma capacidade, como uma habilidade que é desenvolvida e transmitida para as gerações seguintes. Tá? É uma habilidade adaptativa para reagir, né? Nós que vivemos agora somos os descendentes dos primeiros seres humanos que reagiam forte e rapidamente à visão da violência, seja fugindo ou se unindo defensivamente. Aqueles que não reagiram teriam deixado muito menos descendentes. Assim, mesmo em nosso ambiente moderno, relativamente livre de predadores, a visão de derramamento de sangue pode desencadear a resposta de luta ou fuga, ou pelo menos uma versão leve dela. Nossos corações batem mais rápido, respiramos mais rapidamente, nossa pele pode se contrair, prestamos atenção. Então, experimento é, por exemplo, você ir num trem fantasma, você ir numa simulação que existem predadores, um jogo ou uma casa de espanto, de sustos, né? E que você imerso numa situação em que vai aparecer esses elementos predadores, esses elementos que não existem na sua realidade real, né? Realidade real é ótima, mas é importante essa ênfase. Mas, quando você se depara com isso, a sua tendência é lutar ou fugir. E essa reação é a habilidade herdada. Mas se a biologia nos deixou com uma capacidade de respostas fisiológicas poderosas à predação, foi a cultura que continuou a ativar essa capacidade muito depois de a ameaça real ter desaparecido ou diminuído. Então, não é só uma questão genética, é uma questão de cultura também. É fácil imaginar como os medos altamente específicos relacionados a predadores podem ser transmitidos por mecanismos inteiramente culturais, de uma geração para outra. Ritos de iniciação, como os do Sorocaiva e de muitas outras culturas, nos quais as crianças são aterrorizadas por ameaças simuladas de predação, podem ser vistos como fontes e reflexos de ansiedades relacionadas a predadores. Então, são situações sociais e culturais que vão, basicamente, reforçar esses reflexos, essas reações. Além disso, em muitas culturas, as crianças são avisadas de que monstros, bichos papões ou carnívoros selvagens vão pegá-las se elas não obedecerem aos mais velhos. Então, é um reforço cultural ao medo. Pelo menos na tradição do norte da Europa, as histórias infantis apresentam rotineiramente feras devoradoras e canibais. Os bebês até parecem presas para os adultos. Dizemos a eles com carinho que são tão fofos que poderíamos comê-los. Um mito urbano que, como uma mãe de primeira viagem nervosa, encontrei em ambientes étnicos muito diferentes, diz que os pais voltam para casa e descobrem que a babá assou o bebê no forno como um peru. O fato da maioria das culturas confiar o cuidado de crianças pequenas, quase que inteiramente às mulheres, também pode favorecer a transmissão cultural de ansiedades relacionadas a predadores. E aqui, a Bárbara já está fazendo uma ponte com o próximo capítulo, em que o elemento de perigo vai ser feminino. Tá? E vai se criar todo um imaginário em torno da mulher perigosa, da bruxa, né? da mulher que está cuidando da criança. Mas isso vai ser construído a partir das sociedades patriarcais que vão, em determinado momento, deixar todo o serviço doméstico
na conta da mulher. E aí qualquer coisa que aconteça ali vai ser responsabilidade da mulher. Né? Na medida em que as mulheres forem impedidas de usar armas eficazes, mesmo em locais infestados de predadores, e na medida em que a dominação masculina assume a coloração simbólica das interações predador-presa, é de se esperar que as mulheres tenham um medo especial da possibilidade de predação e provavelmente comuniquem seus temores às crianças. Então, as crianças vão receber das mulheres esse medo cultural, socialmente construído, especificamente porque estão sendo cuidadas por essas mulheres. Entre os inuits, por exemplo, as mulheres eram ensinadas desde cedo a temer o urso. Muitas histórias contavam como as mulheres foram atacadas, mutiladas e devoradas por ursos famintos que apareciam inesperadamente no acampamento quando os homens estavam caçando, ou que interceptavam mulheres solitárias indefesas ao longo das trilhas. O antropólogo não comenta se esse medo era racional em termos de probabilidade de um ataque real do urso ou se simplesmente refletia o status subordinado das mulheres em uma cultura em que, como ele relata, o urso é um símbolo importante do poder masculino e da potência sexual. De qualquer forma, a relativa indefesa das mulheres provavelmente seria comunicada às crianças como um medo relacionado a predadores. E do ponto de vista da mãe, é muito mais seguro para as crianças temerem demais ou temerem ameaças improváveis do que temer muito pouco. Então, o medo é uma forma de segurança. Será que a prática de assustar as crianças com ameaças e histórias de predadores é responsável pela contínua ansiedade humana com relação à predação, mesmo em locais como Nova Guiné e Austrália, onde não há predadores terrestres com os quais se preocupar há milhares de anos? A literatura que encontrei tem pouco a dizer sobre esse ponto. O volume de 1987 de Marx, Fierce Phobias and Rituals, Medos, Fobias e Rituais, por exemplo, não oferece nada sobre o papel das práticas de criação de filhos na etiologia da ansiedade e das fobias. Sabemos, entretanto, que os medos implantados na primeira infância são muito mais intensos e irracionais do que aqueles adquiridos mais tarde, e, portanto, poderiam ser transmitidos por muitas gerações em uma forma bastante específica. Esses medos, sugere Dawkins, são auto-perpetuantes devido ao seu profundo impacto psicológico em cada geração. Se uma mulher temesse leões e comunicasse esse medo com urgência suficiente às suas filhas, o medo poderia persistir em seus netos muito tempo depois de todos os leões terem sido expulsos. A aversão humana generalizada às fezes pode ser transmitida de forma semelhante. Os seres humanos não nascem com essa sensibilidade. Na verdade, sabe-se que os bebês brincam com suas fezes ou até mesmo as comem. Mas ela parece ser comunicada a eles com bastante facilidade. O fato de que uma característica tão essencial para evitar doenças possa ser confiada à criação e não à natureza, sugere que as formas culturais da transmissão podem ser altamente confiáveis, de fato, e ao longo de muitas gerações. Então, veja, quando a gente nasce, a gente não tem nojo natural às fezes. Isso é enfatizado na infância. Então, isso é uma forma de proteção contra doenças, né? Mas não é algo inato, é algo que é aprendido. Mas a transmissão cultural da ansiedade relacionada a predadores, de pai para filhos, não funcionaria sem outro elemento biológico: o prolongado desamparo dos jovens humanos. As crianças são suscetíveis aos medos implantados pelos mais velhos, não apenas por causa de sua ignorância e inexperiência, mas por causa de sua vulnerabilidade real. Até mesmo um terrier amigável parece muito diferente de uma altura de 0,6 metros do que de um adulto de 1,5 metro ou mais. E os adultos são tentados a instilar esses medos não apenas porque podem ser insensíveis ou irracionalmente motivados a reproduzir os traumas que eles mesmos sofreram quando crianças, mas porque o medo ajuda as crianças a sobreviver. Então, a gente vai incutindo medo
para que a criança sobreviva. O medo de botar a mão na tomada, dedo na tomada. O medo de chegar perto de um animal que não é conhecido. Tudo isso vai ser incutido para a sobrevivência dessa criança. Entretanto, essa ansiedade é transmitida de geração em geração por meio de práticas culturais, herança biológica ou, mais provavelmente, uma mistura de ambos. As culturas lidam com isso de muitas maneiras engenhosas. Há ritos de sangue, como vimos, que mimetizam a predação, e esportes sangrentos, como os jogos romanos, que a encenam. Em nossa época, o espetáculo da violência anti-humana é repetido incessantemente por um setor de entretenimento comercial que prospera com a disposição das pessoas de pagar pelo frisson inspirado pelas imagens de seus companheiros humanos sendo perseguidos por assassinos, sugados por vampiros ou devorados por bestas multibocais do espaço sideral. Nos filmes, nas séries, nos jogos de RPG, nas realidades virtuais. Há até mesmo uma moda de que poderia ser chamado de pornô de predação, que são as representações, por exemplo, no canal Discovery, de predadores reais em atos de predação real. O prazer de ver os predadores reais matando. É o pornô de predação. Um programa de 1 hora no canal Fox, When Animals Attack, quando os animais atacam, oferece fitas de encenações de incidentes recentes em que humanos foram atacados por ursos, leões da montanha ou outros predadores selvagens. Todos esses espetáculos e ritos oferecem uma versão segura do trauma da predação, na qual nos aproximamos do pesadelo e sobrevivemos. Embora, felizmente, para os fornecedores desse entretenimento, os próprios espetáculos que nos assustam com segurança provavelmente ajudam a perpetuar a ansiedade que nos leva a eles. Então, cria-se um ciclo vicioso, né? Além dessas encenações seguras, os seres humanos têm outra maneira de lidar com suas ansiedades relacionadas à predação. E isso ocorre por meio da emoção da solidariedade defensiva. A multidão que se reúne para apedrejar o bode expiatório escolhido como sacrifício, ou que aplaude os gladiadores na arena, experimenta uma explosão de força que dissolve o medo. Isso acontece também nos linchamentos, tá, gente? Por justiceiros. Isso vai encenar isso aqui também. Foi por meio do esforço coletivo que nossos ancestrais distantes derrotaram a fera que era o ancestral de nossos medos. E nós ainda buscamos o tipo de brilho que nossos ancestrais encontraram nesse confronto arcaico. Dê-nos um inimigo e uma equipe ou tribo para enfrentar esse inimigo. E toda a ansiedade se dissolve temporariamente em uma onda de agressão coletiva contra a ameaça. Capacidade de solidariedade defensiva eu sugeriria, outro legado da guerra pré-histórica contra predadores animais. Isso não significa que estamos programados para nos unirmos e lutarmos, assim como não estamos programados a dar no pé. Mas, obviamente, possuímos tanto a capacidade de ação coletiva e a capacidade de sermos recompensados por essa ação com sentimentos agradáveis de potência. A fonte mais provável dessas capacidades era a experiência de predação, que pode ter dado uma vantagem seletiva para os indivíduos que se uniram em defesa do grupo e, ao fazê-lo, salvaram a vida de seus filhos ou netos. Somos programados, de certa forma, para a solidariedade, embora essa seja claramente uma possibilidade neurobiológica, que muitos de nós, em uma cultura altamente individualista e competitiva, conseguem reprimir ou ignorar por meses ou anos a fio. Portanto, há 2 prováveis legados psicológicos da predação que parecem ser relevantes para a instituição da guerra. Um desses legados psicológicos é a resposta automática de alarme diante de uma ameaça, ou de ansiedade no ambiente continuamente ameaçador, que nós herdamos de uma época em que nossos ancestrais enfrentavam o mundo, em grande parte, como presos.
projetado para nos preparar fisiologicamente para lutar ou fugir de um animal perigoso, essa resposta é o que torna a guerra ou qualquer outro espetáculo de carnificina tão emocionante para nós. Tá? Em tempos históricos, as pessoas ficavam acordadas até tarde, noite após noite, para ouvir os épicos e as canções de guerra recontados. Em nossa época, a ameaça de guerra pode nos manter grudados na TV ou na internet, como aconteceu com os americanos durante a preparação para a Guerra do Golfo em 1990 e 1991, ainda mais expressivamente divulgada com o avanço da internet. A outra resposta, aparentemente mais fraca, nos prepara emocionalmente para a ação coletiva e possível autossacrifício em prol do grupo. Muitos eventos culturalmente planejados, de rituais sagrados e esportes coletivos televisionados, nos permitem recuperar a potência elementar do grupo unido contra a fera. Mas poucos fazem isso de forma mais confiável do que a guerra, até porque na guerra, ao contrário do futebol, por exemplo, a ameaça da morte é real. Mesmo assim, o futebol tornou-se, em nossos dias, o maior exemplo de culto masculinista, cujo resultado pode, eventualmente, acabar em morte ou humilhação alheia, através de todo tipo de manifestação ou ato abusivo violento. Nenhuma dessas respostas é a causa da guerra. Elas simplesmente fazem parte do repertório de respostas emocionais que trazemos para a guerra, independentemente do que a tenha causado. Mas são essas respostas, eu estou sugerindo, que colorem a guerra com sentimentos profundos, pavor, temor, disposição para o sacrifício, que a tornam sagrada para nós. A resposta de alarme dá para a guerra e as histórias de guerra com urgência e entusiasmo, enquanto a resposta de solidariedade, se é que podemos chamá-la assim, mobiliza nossos impulsos mais altruístas e elevados. E esses são os mesmos sentimentos que nos dão alguma segurança em nossas noções de uma entidade mística, uma nação ou uma divindade abrangente, da qual nós, indivíduos, somos apenas as partes. Então, essa entidade mística, que é a ideia de nação, a ideia de pátria, a ideia de divindade, é aquilo que vai, de certa forma, dar a segurança de um objetivo em comum. Em outras palavras, não encontraremos as raízes da atração humana pela guerra procurando na psique humana alguma falha inata que nos condena a perseguir e matar nossos semelhantes. Na guerra, agimos como se os únicos inimigos que temos fossem humanos. Mas estou propondo que as emoções que trazemos para a guerra são derivadas, em um sentido evolutivo, de uma batalha primordial que toda a espécie humana poderia facilmente ter perdido. Não estamos sozinhos nesse planeta, e já fomos decisivamente superados em número por criaturas muito mais fortes e ferozes do que nós. A medicina oferece uma analogia útil. Em uma doença autoimune, as defesas imunológicas do corpo se voltam contra o próprio corpo. As respostas celulares que evoluíram para combater micro-organismos invasores começam a se opor, em vez disso, aos tecidos do coração ou dos músculos. Não entendemos exatamente por que, em todos os casos, o mecanismo imunológico fica tão confuso que não consegue mais distinguir o eu do outro. Mas não poderíamos sequer começar a compreender esses males perversos se não tivéssemos noção da longa luta da humanidade contra um inimigo externo, os vírus, bactérias e parasitas que causam tantas doenças, porque foi a partir dessa luta que o sistema imunológico evoluiu em primeiro lugar. O mesmo acontece com a guerra. As armas mudaram muito ao longo dos milênios, mas as respostas emocionais básicas representam mecanismos de defesa que evoluíram no combate com um outro mortal e não humano. E agora eu estou projetando aqui para vocês as principais referências bibliográficas utilizadas pela Bárbara para a elaboração deste capítulo. Tá? Claro que existem muito mais referências que eu vou projetar no final dessa playlist, né? Mas se você não viu ainda, assista as lives anteriores
E a próxima live dessa playlist será no dia 26 de abril, às 19 horas, com o capítulo 6, quando o predador tinha um rosto de mulher. Gente, imperdível! E olha, sexta-feira agora, dia 11 de abril, às 19 horas, eu vou trazer a pesquisa em torno da hipótese de Javé como um deus do fogo vulcânico e da metalurgia, tá? Então, já se preparem, já agendem para as próximas lives. Dia 16 de abril, 19 horas, eu vou ter uma live sobre Marie Laveau, a rainha do voodoo, de New Orleans. Dia 19/4, às 18 horas, atenção para o horário, mais uma live da playlist Sacrifícios Humanos, Morte pela Polícia como Sacrifício Humano Ritual. Tá? Não percam. E adquiram a minha tese de doutorado, que está publicada em formato livro, de Asherah Loruhamá, As Violências das Monoculturas na Supressão do Feminino no Espaço Sagrado em Perspectiva Feminista Decolonial. Então, é R$130 com frete incluso. A minha chave Pix é meu endereço de e-mail e você pode adquirir e enviar para o meu e-mail, que é esse mesmo e-mail, o endereço para onde você quer que eu envie a tese com dedicatória. Tá bem? Não percam, gente. Está disponível para venda. E em abril, no Seminário Internacional da PUC, né, de 22 a 24 de abril, vai ter um seminário internacional na PUC do Paraná, presencialmente, sobre a influência persa na política e religião judaíta, e nesse seminário eu vou expor, né, as réplicas de achados arqueológicos e também presencialmente está vendendo os exemplares da tese, tá bem? Sueli Leite, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. André Gomes, membro do canal, boa noite. Seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui hoje com o 5º capítulo deste livro aqui, Ritos de Sangue. Eu estou traduzindo e explanando, né, capítulo a capítulo, exatamente porque é um livro que ele vai complementar a playlist de sacrifícios humanos aqui no canal. Eu te desafio a fazer uma maratona na playlist Sacrifícios Humanos, porque nós vamos voltar para essa playlist em breve, ainda no mês de abril. Então, vai assistindo todas as lives para ter toda a visão que já construímos aqui no canal, porque a nossa pesquisa científica está bem fundamentada nessa área, beleza? Eu quero convidar você a se aprofundar nesse assunto, combinado? Eu agradeço a presença de todos vocês. Se você quer apoiar o canal, curta, compartilhe. Lembrando que você pode também fazer um Pix de qualquer valor para a minha chave Pix, que é o meu endereço de e-mail, tá? Ou você pode fazer também um apoio pelo link linkmercadopago.com.br/Angela Natel. E ao fazer isso, você pode contribuir com cartão, com boleto, como você quiser, tá bem? E através deste link aqui, você pode fazer a sua contribuição no valor que quiser. E se quer conhecer os meus cursos, conhecer tudo que está à sua disposição, você só pode ir lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Através do meu Linktree, você conhece tudo, todas as possibilidades, tá bem? Muito obrigada pela sua presença. Quem chegou depois, pode reassistir a live vai ficar gravada. Pode ir na playlist de Ritos de Sangue e assistir os capítulos anteriores para pegar a ideia geral para onde estamos caminhando. E não esqueça de aproveitar as playlists do canal, cursos gratuitos e muito mais. Beleza, gente? Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. Sejam sempre muito bem-vindos. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!